Fala aí, rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais uma leitura da rodada e, como de costume, estou aqui com meu amigo Caio Torres. Fala aí, Bruno, beleza? 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam apenas 9 jogos para encerrar a competição, hein? Quem será o campeão? É isso aí, né? Fica aí essa dúvida, como sempre, Brasileirão disputadíssimo. E essa rodada foi muito triste aí para os times do Rio, né? Foi difícil. O que você tem a Foi dizer sobre difícil isso? mesmo. Foi difícil mesmo, fácil mesmo foi pro Vasco, né? Que conseguiu bater o Botafogo por 3-0 nesse clássico carioca, né? O Thales Magno fez o primeiro, o segundo foi do Andrei e o terceiro foi do Pikachu, que vem sido contestado pela torcida, né? Por muito tempo, assim, por péssimas atuações, por jogos abaixo da média e etc. Mas conseguiu fazer um gol de pênalti lá no finalzinho do jogo, dando a vitória para o Vascão por 3-0, né? O que deixou o Vasco relativamente bem na tabela, né? Saiu da zona de rebaixamento e afundou ainda mais o Botafogo. É isso aí, o Vasco realmente foi o único time carioca que se deu bem nessa rodada. Foi uma coisa triste de se ver. Mas então vamos começar com o time paulista, um dos finalistas da Libertadores. Palmeiras ganhou de 1-0 do Sport. Finalista da Libertadores e finalista da Copa do Brasil. Quem diria esse Palmeiras, hein? No começo da temporada ninguém dava isso tudo por eles foram chegando devagarzinho e conquistaram várias coisas, né? Apesar de que não jogaram as finais ainda para conquistar o título, mas tem sido um bom desempenho do Palmeiras, que fez o gol no Sport com o William Bigode, e ele se manteve no topo da tabela, né? Tá ali no G6, na sexta posição, candidato à vaga na pré-Libertadores mesmo, se não conseguir ambos os títulos, ainda tem chance de ir para a Libertadores, e tem sido uma temporada incrível do Verdão. Exatamente, o técnico Abel Ferreira aí, mais um Portuga que chega aqui no futebol brasileiro e faz um ótimo trabalho. A gente sabe que não foram todos. Vamos falar agora de um joguinho bem sem graça, um 0-0 aí do Atlético Paranaense contra o Coritiba, um clássico. Então a gente esperava ver muitos gols, né? Com certeza, Bruno, eu concordo com você, né? É chato a gente ver um Atletiba sem tantos gols, né? Ainda mais esse que foi 0-0. Mas eu acho que o empate ficou de bom tamanho nesse clássico, porque ambas equipes tentaram, mas não tiveram tanta criatividade em busca do gol. Tanto que o Coritiba teve 14 chutes, o Atlético Paranaense teve 11, mas ao gol mesmo só foi dois para o Coritiba e um para o Atlético. Então, assim, faltou bem a criatividade, a pontaria, aquela disputa no meio-campo ficou bem acirrada, onde o jogo não conseguia fluir. Então, ao meu ver, o 0-0 foi de bom tamanho, não prejudicou muito nenhuma das duas equipes. Ninguém gosta de ver 0-0. E falando de 0-0, a gente tem Exatamente. mais um 0-0 Grêmio e Fortaleza. É o Fortaleza que, se não ficar esperto, pode entrar na zona de rebaixamento, né? Antes da saída do Rogério Ceni, a gente via o Fortaleza assim como candidato até uma pré-Libertadores ou a conseguir uma vaga na Sul-Americana, e está ali na 16ª posição, a pontinhos, a 2, 3 pontinhos de entrar na zona de rebaixamento, né? Caso o Bahia vença na próxima rodada, o Fortaleza já entra na zona. Então, foi uma situação bem complicada. O Fortaleza até jogou melhor que o Grêmio, pressionou mais, teve mais finalizações, mais chutes ao gol, mais posse de bola, mas não foi o suficiente, né? A gente sabe que contra o Grêmio tem que fazer aquele algo a mais para conseguir sair com a vitória, foi o que o Fortaleza não conseguiu fazer. Pois é, a gente sabe que o Grêmio é uma equipe diferenciada, não só nos seus jogadores, mas também pelo seu técnico. Uma equipe muito bem montada aí pelo Renato, a gente vive falando dele aqui, mas eles também não conseguiram render tudo o que esperava, né? O 0-0 ficou um pouco surpreendente, digamos assim, dada a qualidade da equipe do Grêmio e também a do Fortaleza, que mesmo que não tenha, não esteja tendo uma boa fase após a saída do Rogério Ceni, tem boas peças, né? Então a gente esperava mais uma vez ver gols. E já que a gente está falando do Rogério Ceni, né, vamos falar aqui da derrota do Flamengo por 2-0 para o Ceará. O ataque do Flamengo perdeu completamente o seu poder, que nem era 2019. O Flamengo jogava contra os adversários, todo mundo tinha medo de enfrentar o Flamengo. A zaga ficava preocupada com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro. Agora a marcação, a zaga marca, adversário marca por zona, e o time não consegue criar jogada pelo meio de campo, não consegue fazer ultrapassagem pela lateral, e isso acaba tornando o time vulnerável. O Ceará soube aproveitar magnificamente todas essas chances. O Vina, que está numa excelente fase, fez aquele gol chapado cruzado, né, parecendo do Carlos Alberto na Copa, e assim o Ceará conquistou uma bela vitória em cima do Flamengo, que
teve a sua segunda derrota consecutiva, né? E se continuar nesse caminho, pode ficar até fora da fase de grupos da Libertadores e entrar na pré-Libertadores. Falando do Ceará, realmente o Vina está numa fase espetacular e a torcida já pediu a renovação dele, o Ceará realmente vem tentando, mas eu não sei se vai ser fácil segurar esse cara, não. Acho que daqui a pouco ele vai sair para um time mais acima da tabela. Agora vamos falar aí do São Paulo, que parece que São Paulo e Flamengo estão um dando o título para o outro, né? A gente vê vários memes aí, você quer ganhar o Campeonato Brasileiro? Não, deixa para você. E parece que é isso que está acontecendo mesmo, né? Porque São Paulo agora, mais uma derrota, perdeu para o Santos, outro finalista da Libertadores, por 1-0. Exatamente, já é a segunda derrota consecutiva do São Paulo, né? Eles que antes de começar o segundo turno eles tinham apenas 2 derrotas, agora já acumulam 5 derrotas. Desde aquela eliminação na Copa do Brasil para o Grêmio, que o São Paulo decaiu bastante, né? Perdeu aquela por goleada sobre o Bragantino, perdeu o clássico para o Corinthians e agora perdeu o clássico para o Santos novamente. O Santos que fez o gol com o Jobson. E que trabalho que o Cuca vem fazendo no Santos, hein, Bruno? É realmente assim, impressionante. A gente não dava nada pelo Santos. Provavelmente no começo da temporada a gente nunca imaginou que o Santos brigaria por título no Campeonato Brasileiro, por título na Libertadores, chegaria na final de Libertadores. E assim o Cuca demonstrou que os técnicos brasileiros ainda são os melhores do mundo, né? Tem o seu potencial, por mais que a maioria dos clubes aqui brasileiros buscam técnicos gringos, muito pelo que o Jorge Jesus fez em 2019, pelo que o Abel Ferreira vem fazendo agora em 2020/2021, mas o técnico brasileiro também tem o seu valor. O Lucha já provou isso no Palmeiras e agora o Cuca vem provando isso no Santos. Que técnico! Realmente é um trabalho espetacular, dadas as peças que o Santos tem. Claro que o Santos tem peças ótimas, a gente vê aí o Marinho arrebentando, o Soteldo, então o baixinho joga demais, mas comparando com outros times acima da tabela, eles ficam um pouco atrás, de fato. Mas o Cuca soube tirar o melhor de todos os seus jogadores, inclusive vários aí têm propostas para sair agora, porque estão muito valorizados. E, como você disse, chegaram longe aí nos campeonatos, finalista da Libertadores. Vamos protagonizar uma final brasileira. Agora vamos falar do nosso querido Abelão, calando aí a nossa boca depois que a gente falou várias coisas aqui, falando que ele devia até sair do Inter. Tá tendo uma sequência ótima, agora ganhou do Goiás por 1-0. Era só deixar o cara trabalhar, né? Impressionante. A gente sabe como o futebol brasileiro é imediatista, mas deu tempo para o Abel. Infelizmente, né, o Inter acabou sendo eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o que deu mais tempo para o Abel treinar o seu elenco, né? E com isso, o Inter já está na segunda colocação. E como você bem disse na nossa última análise, Flamengo e São Paulo estão deixando o título um para o outro. Não, fica para você, fica para você. E nisso, quem chegou na briga foi o Inter. O Galo também vem tropeçando muito, já empatou nessa última rodada, né? Não vem conseguindo bons resultados. E o Inter aproveitou essa brecha dessas 3 equipes e está ali, apenas 3 pontinhos atrás do São Paulo. Então, realmente, na minha visão, eu acho que se fosse para eu, Caio, cravar um campeão brasileiro, nesse momento eu gravaria o Internacional. Pois é, as chances são grandes agora que São Paulo, Flamengo estão dando muito mole, realmente estão dando muito mole. Então, se eles não ficarem espertos, realmente o Inter vai passar e vai voltar a ter grandes chances de título, como já está tendo, né? Pois é, lá vem o Abelão cheio de paixão. Nunca duvide do homem. E agora vamos falar aqui do nosso querido batedor de gigantes, que enfrentou outro batedor de gigantes. Atlético Goianiense e Bahia empataram por 1-1. Exatamente, no duelo entre 2 gigantes, né, não poderia dar outra coisa, um empate mais que justo. O Atlético Goianiense fez o gol com o Matheus e o Bahia fez o gol com o Gabriel Novaes, né? O Bahia que depois que demitiu o técnico Mano Menezes não mudou muita coisa, mas assim conseguiu um pontinho a mais. Infelizmente está ali na zona de rebaixamento, né? O 17º colocado, a 3 pontos atrás do Fortaleza. Então, se não abrir o olho, se não voltar a jogar aquele futebol que apresentou em 2019, grandes chances do Bahia ser rebaixado. Pois é, né? O Bahia que é um batedor de gigantes, mas que perde o resto dos jogos. Não tem a consistência do Atlético Goianiense, que inclusive nem surpreende mais. Agora realmente se firmou aí nas posições e com certeza garantiu sua vaga no Campeonato Brasileiro de Série A. Bom, já que a gente falou da vitória do Vasco por 3-0 sobre o Botafogo no início do vídeo, vamos pular para o próximo jogo,
Red Bull Bragantino empatou com o Atlético Mineiro por 2-2, deixando o São Paulo muito puto. Exatamente, né? O São Paulo que tem essa fama de ser todo estressado na beira do gramado, dessa vez não foi diferente, ainda mais que o Galo se safou da derrota literalmente no último minuto do jogo, né? O Johan fez o gol de pênalti aos 92 do segundo tempo. Então, foi um bom duelo, né? O Galo ainda chegou a sair na frente, mas o Braga conseguiu a virada e o Galo buscou o empate no finalzinho do jogo. Isso fica ruim para o Atlético Mineiro, né? Que está ali na busca insaciva pelo o título do Campeonato Brasileiro, né? Atrás do São Paulo e agora também atrás do Inter. E perdendo esses pontos preciosos, então vai ficando mais difícil essa missão de conseguir o título inédito, né? Mas o Bragantino, ao meu ver, não tem chance de ser rebaixado mais, mas também não está na classificação, na zona de classificação para a Sul-Americana. Então essa vitória também seria muito importante para atingir esse objetivo. Pois é, demorou para o Braga realmente mostrar aquele futebol que a gente esperava que eles tinham, né? Agora realmente estão tendo resultados bons e mostrando o futebol que todos esperavam, né? Mas realmente foi muito tardia essa reação. Eles começaram muito mal o campeonato, realmente. Foi uma grande decepção, inclusive, porque era muita expectativa gerada depois do investimento da Red Bull. Então, eu espero que esse futebol que foi apresentado agora consiga se repetir no início do campeonato ano que vem para que eles possam realmente corresponder toda essa esperança que depositaram neles, né? Exatamente. Então, beleza, agora vamos fechar com chave de ouro, como você disse antes do vídeo começar, né? Com a vitória arrasadora do Corinthians sobre o Fluminense por 5-0. Eu não sei o que aconteceu, mentira, eu sei sim, o Fluminense jogou muito mal. Eu que não queria admitir, mas é o jeito, né? Fazer o quê, mano? Vou deixar para você falar. Exatamente, foi uma grande vitória do Corinthians, né? Eu vou aqui fazer a lista de quem fez os gols, talvez demore um pouquinho, né? Porque foram tantos gols. Quer deixar Jô Casares, talvez fique um vídeo muito longo, né? Mas vamos lá. Jô, Casares, Fagner, Matheus Vital e Luan. Como vocês puderam ver, né? Foi uma excelente vitória do Corinthians. Na minha opinião, eu não esperava um placar tão elástico assim. Talvez eu até poderia imaginar uma vitória do Corinthians por estar jogando em casa, né? E ter que tomar atitude. Mas o Fluminense vem fazendo uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, muito diferente do que a gente viu ele apresentando nos últimos campeonatos brasileiros, né? Acho que desde 2012, quando o Fluminense foi campeão, de lá para cá ele não vem tem tido, você sabe muito bem disso, né? Que ele não vem conseguindo vaga na Libertadores ou até mesmo na pré-Libertadores, mas dessa vez a vaga para pré-Libertadores está bem encaminhada, até porque ele está a 4 pontos de entrar no G6, mas esse G6 pode virar muito bem um G8, já que Santos e Palmeiras estão na Libertadores e Grêmio e Palmeiras estão na Copa do Brasil. Então, o campeão, esses estão classificados, aumenta mais uma vaga. Então, a chance do Fluminense entrar na pré-Libertadores é muito grande e também a do Corinthians, já que o Corinthians está atrás do Fluminense na tabela por um pontinho. Então, essa vitória por goleada, diga-se de passagem, foi muito importante para o Timão. Pois é, né? Eu fiquei mal acostumado com o Fluminense jogando bem e esqueci que eles podiam dar um mole desse, essa sacolada que eles tomaram, esse massacre. Realmente não tem outra palavra para dizer. Foram amassados na casa do Corinthians, deram muito mole e isso reflete muito as limitações do elenco, né? Que finalmente vieram à tona, uma hora ia vir. Eles vinham numa boa sequência, muito motivados, muito raçudos, mas realmente às vezes a qualidade do elenco acaba pesando e infelizmente ocorre essa coisa aí que a gente viu. É o Mas, mancinismo, né? O mancinismo no Timão vem dando certo demais. pois é, encaixou direitinho, como uma luva no time do Corinthians e a gente pôde ver isso agora. Então é isso, vamos finalizando mais uma leitura da rodada, não do jeito que eu queria, com certeza, mas é isso, agradeço a presença do meu amigo ilustre, Caio Torres. Eu que agradeço, Bruno, é sempre bom estar na sua magnífica presença. Só queria deixar aqui os meus parabéns para a Chapecoense, né, que voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro. É sempre bom ver a Chape assim, na elite do futebol. Voltou da onde nunca deveria ter saído, né, Caio? Exatamente. É isso aí. Muito obrigado a você que está assistindo. Continue acompanhando os leituras da rodada seguintes e todas as atrações do Leitura de Jogo. Valeu, galera. Valeu.